da nossa meditação, os irmãos já acho que vão até decorar o texto de Gênesis 12. Já foi lido hoje, e nós vamos ler mais uma vez de 1 a 5, e eu quero obedecer uma regra homilética hoje, muito comum, né? A gente ler o texto, fugir do texto e nunca mais voltar ao texto. Porque eu não quero, praticamente, vou usar evidentemente a Bíblia, mas eu quero dar um apanhado geral hoje. Nós temos estudado muito a vida de Abraão, e eu quero dar uma pincelada sobre este patriarca da fé mais uma vez, porque é realmente o nosso pai da fé, e é bom a gente lembrar, né, a preciosidade de Abraão na vida da igreja, na vida da comunidade religiosa. Então a Bíblia diz o seguinte: e disse o Senhor Deus a Abraão. Se eu falar Abraão, os irmãos perdoam Abraão, né? Porque a gente já confunde tudo. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Meus irmãos, a vida deste patriarca, ela é muito significativa para nós. E a gente procura sempre buscar aprender com esses heróis da fé, os heróis que marcaram a vida. Então, nós hoje somos a multiplicação prometida, a descendência espiritual de Abraão. Somos essa descendência. Pela fé, Abraão foi chamado o pai da fé, e nós somos essa descendência. Então, nós vamos hoje dar uma olhada para esta rocha de onde fomos tirados, o poço de onde também fomos resgatados, foi tirado a nossa vida. Então Abraão, ele não sabia procurar um país melhor. Ele vivia ali lá na sua terra tranquila, né? Em Ur, e quando não se tem, na verdade, nada, quando não se tem Deus, qualquer coisa é suficiente para o ser humano. As histórias, às vezes as pessoas contam muita coisa sobre a vida de Abraão. O Rodrigo falou um pouco sobre Ur. Ur era uma cidade, metrópole, rica, cidade extraordinária, uma escrita elaborada, estrutura educacional já avançada. Então uma cidade bem realmente própria, né, e agradável para se viver. A matemática também era forte na cidade, já bem avançada, um comércio extraordinário. A religião da cidade era politeísta, então vários deuses. A Nana era a principal deusa da cidade. As pessoas dizem que ela era a deusa da lua, e havia lá praticamente algo semelhante às pirâmides, né, subindo, e lá no último andar era o local, o templo de adoração dessa deusa. Então na cidade praticamente todos eram politeístas. Aí algumas pessoas, alguns estudiosos, pessoas não, a Bíblia não fala sobre isso, mas diz que Abraão era uma pessoa diferente. Ele não participava muito desse aspecto religioso. Não sei se era verdade, não, né? Mas não tem base bíblica para isso. Mas o fato é que, então alguém diz que ele, pela sua diferença, Deus o chamou, Deus o escolheu para ser realmente, formar dele uma nação. Mas
aí provavelmente a gente vê que a família de Abraão adorava estes deuses. Era também politeístas. Então eram pessoas que estavam comprometidas com esse Deus. A Bíblia diz aí que Abraão foi chamado aos 75 anos. Então nunca é tarde para ser chamado por Deus. Deus tem sempre seus propósitos, nem sempre é tarde ser chamado para realizar a obra de Deus. Então aí a chamada de Abraão. Abraão era um homem que tinha defeitos como nós, semelhante a qualquer um de nós, com virtudes e com algo também negativo na sua jornada, na sua vida também, coisas desagradáveis. Porém, Abraão tinha algo extraordinário: fé e obediência. E fé e obediência são ações que levam a pessoa longe, levam a pessoa a caminhar mais, a chegar mais longe. E a gente vê aí que Deus tem os seus propósitos. Quando Ele manda deixar um lugar, normalmente Ele tem um lugar melhor para a gente. Então quando Deus fala, saia do seu lugar, saia da sua parentela, ou saia do seu ambiente confortável, aí normalmente Ele tem algo melhor para nos oferecer. As pessoas então verem, era esse o aspecto da vida de Abraão. Deus chamou Abraão, ele então obedece, mas sai levando às vezes algumas pessoas com ele. Não sei se mais pessoas da Bíblia diz Ló, né? Mas o pai de Abraão, por exemplo, veio morrer mais tarde, já fora de lá. Aí a gente vê, aí ele sai, Deus chamou Abraão, mas ele leva consigo Ló, também praticamente as pessoas que trabalhavam com Ló, e várias pessoas aí com ele. Então é preciso, na verdade, quando Deus nos chamar, a gente ter cuidado quem levamos conosco. Porque as pessoas que nós levamos conosco podem, na verdade, influenciar negativamente ou positivamente. A bênção os aspectos maiores na vida de Abraão, só veio realmente a ser concretizada quando houve a separação de Ló. Então, até o aspecto que Ló viveu, Abraão foi praticamente mais um peregrino na terra. Mas quando houve a separação, então aí Deus vai e reafirma as suas promessas e começa então o trabalho de concretização das promessas da vida de Abraão. Então, tenhamos cuidado que levamos conosco. Agora, também um aspecto que a gente vê, que é difícil para aquelas pessoas que são chamados explicar para os estranhos a razão dos seus chamados. Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério, né? Eu recebi uma grande proposta de alguém, disse, olha, eu vou custear seus estudos e vou fazer tudo para você ser o futuro gerente disso aqui. Eu disse, não posso. Mas por que você não pode? Porque eu vou para o seminário. Você vai ser padre? Eu disse, não, vou ser pastor. Ele disse, isso dá dinheiro. Aí a gente vê, vários meus amigos, quase todos que estudaram no meu período, aí às vezes quando a gente contata, eles assim, aí falavam, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Eu disse, mas você foi ser pastor, né? Então a gente vê, é esse o aspecto que a gente vê, olha. Então a gente deve olhar, é difícil na verdade explicar para as pessoas a razão do nosso chamado. Mas não há nada mais que nos realiza mais do que estar no lugar onde Deus nos colocou. Do que fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer. Então isso é importante. E Abraão ele obedeceu a Deus nesse sentido. Né? Agora, um outro aspecto que a gente deve observar na jornada de Abraão é o seguinte: Sarai, ela não tinha a palavra de Deus, ela só tinha a palavra de Abraão. E ela vai com Abraão, né, como era a prática normal, ela tinha que ir, né? Então ela vai, mas ela não tinha outra palavra senão confiar de que o seu marido estava fazendo o melhor. Aí começa, então, sai de Ur e começa a jornada de Abraão. Quando Abraão chega em Canaã, logo em seguida vem o quê? Fome. Aí a gente pode imaginar, será que é o chamado de Deus mesmo? Se Deus chamou, então,
será que era para passar por essas provações todas? Então começa então aí uma grande fome. E aí a gente vê aqui, o que Abraão faz? Abraão devia ter mantido fiel à palavra de Deus. Só o Senhor mandou sair. O Senhor mandou essa fome. É a responsabilidade sua, não é minha. Abraão então sai pela sua própria decisão, desce ao Egito. Deus não mandou Abraão ir para o Egito. Ele vai para lá por sua própria vontade, onde então ele mente, coloca em risco a honra da esposa. A gente vê, olha, era um homem que a gente vê como qualquer um de nós, falhas. Mas a gente olha, irmãos, Deus na verdade não esconde os aspectos negativos dos seus filhos, mas Ele trabalha para a formação de um caráter forte, apesar das fraquezas. E ele vai, então Abraão desce ao Egito, lamente, coloca a honra de Sara em dificuldade. Mas só que a gente vê que Sara, apesar das circunstâncias, tinha, nesse período, Sara tinha 65 anos. Aí a gente vê, olha, essa é uma mulher bela, com 65 anos, né? Aí chega lá, Abraão, Deus, a Sara então tinha um amigo que tinha a posição mais elevada do que Faraó. E Deus age na defesa de Sara. Deus intervém na defesa de Sara. Aí Faraó chama Abraão e o repreende. Imagine, irmãos, um servo de Deus sendo repreendido por um incrédulo. Lembra do rei Josias? Quando Neco foi, Josias, não se meta nisso. Deus me mandou isso aqui. E Josias vai e morre. Então aqui a gente vê o aspecto de Sara, Deus agindo, e Abraão sendo repreendido por um incrédulo. Aí, resultado então que Faraó só sonha daqui, vai embora do Egito. Não te quero mais aqui. Aí ele sai, recebe muitos presentes de Faraó e uma série toda, e nesse período aí a Agar vai com eles. Algumas pessoas colocam uma posição aí de Agar também um pouco elevada, mas numa base para a gente confiar. São escritos às vezes que tem por fora. E ela era egípcia, alguns dizem que ela foi dada por Faraó como serva a Abraão, outros dizem que ela era praticamente tinha cargo elevado, etc. Mas Joséfo diz que mantém aspecto bíblico. Então o Flávio José mantém simplesmente o que a Bíblia diz e vai. E a gente deve manter o que a Bíblia diz. Hein? Se não há nada fora que nós podemos ter certeza, então vamos manter o que a Bíblia diz, segurar o que a Bíblia diz. Aí a gente vê, então a gente vê os fracassos dos servos não diminuem a força, o poder de Deus. O fracasso daqueles que Deus chamou não diminui a grandeza do nosso Deus. Deus usa essas coisas para formar o caráter dos seus filhos. Ele colocou então Sarai em situação difícil para salvar-se a si mesmo. Então eles tiveram um aspecto negativo na vida do servo de Deus. Colocar a vida da sua esposa, a honra da sua esposa numa situação difícil para salvar-se. Deixou de confiar em Deus. É aquilo que o nosso Guto já falou dele. Quando nós tomamos decisões pela nossa própria vontade, sem consultar a Deus, corremos riscos terríveis. E se Deus às vezes não intervir, as circunstâncias são desagradáveis demais. Aí vai, né? Sarai então tinha este amigo mais elevado que age, que vem em seu socorro e defende, e Deus usa então os mesmos versos para mudar, para formar o caráter de Abraão. Abraão na verdade tinha a dedução correta. Ela era meia irmã, mas era errado no seu plano. A dedução correta, mas o plano errado.
tentando salvar a si mesmo. Devemos então olhar para as dificuldades aos olhos de Deus. Em meio às dificuldades, não podemos tirar a nossa percepção da grandeza de Deus, do poder de Deus. Olhemos para ela através de Deus. Olhemos para ela confiando na promessa de Deus. Abraão deveria ter feito isso. O Senhor me mandou vir para cá, o problema é do Senhor. Veio fome, o problema é do Senhor. Eu vou manter aqui, vou ficar aqui. O Senhor que vai ter a solução para isso. Então ele devia ter deixado a responsabilidade com Deus. Mas ele quer, Deus quer nos abençoar e insiste na nossa obediência, apesar das nossas falhas. Deus quer isso e insiste na nossa obediência. Então muitas vezes, irmãos, é preciso que nós voltemos ao início da nossa caminhada cristã. Voltemos ao início da nossa fé. Movemos em direção à intimidade com Deus. Quando nós convertemos, às vezes o nosso fervor, o nosso entusiasmo é grande. Às vezes a pessoa até fala que é um crente mais avançado, mas Deus ele sempre fala, isso aí passa rápido. Porque a ardor é rápido, é ardente mesmo. Então Deus sempre prova a nossa disposição em segui-lo. E Ele vai sempre manter isso, provando se nós estamos dispostos a segui-lo. E Ele permite determinadas dificuldades para nos provar nesse sentido. No caso de Abraão, a gente vê 3 aspectos onde Deus prova a disponibilidade de Abraão em seguir. Primeiro, a separação do seu país e dos seus parentes. Abraão passou na prova. Aí, segundo, a separação de Ló. Também Abraão, olha, está tudo diante de nós aqui, escolhe o que você quiser, eu vou, decisão correta. Manter, Deus vai me abençoar, Deus prometeu me abençoar, eu vou manter a minha promessa. Se você escolher o lugar que você escolher, a minha promessa é para mim. E Deus vai me abençoar onde for que você escolher, eu vou escolher, mesmo que seja o pior, Deus vai me dar o melhor. Aí, a gente vê. E terceiro, a terceira prova foi a separação do seu maior tesouro, que foi o amor supremo ao seu filho Isaque, onde ele teve a disponibilidade de seguir a Deus, mostrou disposto a seguir a Deus. Então as nossas velhas presas, elas sempre são obstáculos e devemos ser bênçãos onde nós estivermos, desprendermos elas, confiarmos na promessa de Deus e mantermos a nossa caminhada em direção àquilo que Deus nos prometeu. Isso produz, na verdade, inimigos. Envolve a Abraão em atividades militares. Abraão não era um sujeito militar, mas ele treinou os seus em atividades militares. E eles foram aptos para defender os momentos difíceis. Então, quando nós mantemos a nossa disponibilidade de servir a Deus, as dificuldades vão vir, inimigos vão surgir. Mas mantemos a nossa segurança, a nossa confiança, façamos aquilo que possamos fazer para manter a fidelidade a Deus. Aí a gente vê, separa de Ló, e deixa Ló então separa de Abraão, e vai, olhou para as campinas de Moabe, lá perto de Sodoma e Gomorra, aquelas terras são férteis demais, boas demais, vou para lá. E aí Ló vai chegando, daqui a pouco mais perto, daqui a pouco ele se viu dentro de Sodoma e Gomorra, dentro de Sodoma. Pecado normalmente é assim, irmãos. O diabo nunca oferece o ponto mais alto, ele oferece o mais baixo. Aceitamos o mais baixo, ele oferece o outro mais alto, mais baixo um pouquinho. Aí vai seguindo. Quando a pessoa se não vigiar, ela acaba metida em confusões. Foi o caso de Ló. Então ele acabou nessa situação e colocando Abraão para agir na sua defesa, né? Então aí chegou a esse aspecto. Alguns dizem que ele chegou até a ser juiz da cidade, né? Que você estava no portão e aí foi questionado pelos os habitantes de Sodoma. Então é preciso ter cuidado. A gente deve saber o seguinte, que ao lado de Deus é o único lugar seguro para a gente estar. Ao lado do Senhor é o único lugar que nós vamos estar completamente seguros.
não é possível, né, também servir a Deus e estar confortável. Não há condições de servir a Deus e estar confortável. Deus, na verdade, tira esse aspecto da gente. Aí, na caminhada de Abrão, vem então esse encontro aí de Sarai, esses problemas entre Sarai e Agar. Aí a gente vê, o desespero, na verdade, pode levar então as pessoas a fazer coisas estranhas. Era a situação de Sarai. Poxa, casado, estéril, não dou filho ao meu marido. Abraão olhava essa promessa, é que Deus faria da minha descendência uma grande bênção. Então a mulher, na verdade, quando casava, segundo os costumes da época, ela tinha 2 anos para ter filho, para dar um filho ao seu marido. Não realizando isso, o marido tinha todo o direito, ela tinha todo o direito de poder comprar uma serva para que, através dela, tivesse o filho. Depois ela poderia vender a serva. Então era essa a situação. A gente vê, na verdade, então, que a Agar então, já estava na casa, já era a serva, e a Sarai usa então deste processo para tentar dar o filho. A gente vê mais uma vez o aspecto de que a promessa era Deus, o problema era com Deus, não era com eles. A gente quer sempre dar uma ajudinha a Deus, como Rebeca fez, né? Sempre quando a gente tenta ajudar a Deus, nós complicamos as coisas. Vamos acabar complicando a situação. Então Deus não se ajusta, na verdade, a práticas humanas. Deus tem a sua maneira de agir, sua forma de agir, e age como Ele quer e dentro das normas dele. Então Agar, ela é sempre referida na família de Abraão, né? Ela é sempre referida lá como ela. Ela. Então, às vezes, ela não demonstra nenhum direito, né? Aliás, na verdade, servo é o único direito que tem, é o direito de não ter servo, de não ter direito. Então, Agar é sempre referida assim, ela. Então, aí vem a situação. Então, quando veio o filho, aí surge então em Agar o sentimento de superioridade. Ela praticamente começou a orar, você é um emprestado, Sarai. Nem para dar um filho ao seu marido você se viu. Então ela some o problema da superioridade. Aí mais uma vez, Abraão toma uma decisão por si mesmo. Não busca a direção de Deus. Olha, ela está nas suas mãos, faça o que você bem quer. Joga a responsabilidade, sabe? Se vira com ela. Aí manda Agar embora. Agar então não estava procurando Deus. Ela saiu, e aquele momento lá em que ela vai desesperadamente embora, né? E Deus aparece, fala com ela. Então ela não estava procurando Deus, mas Deus estava procurando por ela. Na vida é assim, irmãos. Nós não procuramos Deus, Deus sempre nos procura. A iniciativa da nossa salvação é de Deus, não é nossa. Se depender de nós, nós estamos perdidos mesmo. Deus é quem tomou a iniciativa de nos salvar e a iniciativa é dele. Então Deus busca Agar e ela estava sendo procurada por ele. Na Bíblia diz várias vezes isso, vários textos mencionam isso. E a gente observa uma coisa interessante: ela foi a única pessoa que deu um nome a Deus. Ela deu um nome a Deus. A gente vê um aspecto interessante. Foi a única pessoa. A gente vê. Quando a gente olha o Deus que me vê, a gente olha o seguinte: Deus sempre nos vê. Quaisquer que sejam as nossas situações, Ele nos enxerga. Mesmo estando sozinho, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, problemas, em meio à multidão, Deus sempre nos vê. Seus olhos estão sempre voltados para a gente. Aí Deus, olha, Agar, volta para sua serva. Ela obedece. Ela obedece. E a gente fica pensando, né?
como foi a reação da família de Abraão quando Sara chegou e disse, quando Agar chegou e disse, Deus mandou voltar. Espera aí, mas Deus falou com uma estrangeira? A gente vê, né? Deus sempre teve um plano, era abençoar todas as nações. Este era o objetivo de Deus, abençoar todas as nações. E certamente ela relatou a Abraão, você vai ter um filho, e Deus me disse até o nome do filho. E Abraão colocou o nome do filho, que ela falou. Então a gente fica pensando, era esse sentido, ela obedece e retorna uma nova pessoa, diferente, submissa, colocou realmente na forma que Deus colocou para ela. Então a gente vê como eles reagiram, a gente não tem o texto bíblico que fala, a gente apenas coloca imaginações. Aí, e continua a vida deles ali. Bom, aí vem os atos posteriores a esses eventos na vida de Abraão, né? O ato seguinte é que aí ela tem um filho, e a gente vê que nada é mais importante, vem a Sara, vem a promessa da Sara, Sarai, daí ela tem um filho, aí passa a ser Sara, tem um filho, e neste ato do filho vem então aquela marca que Deus manda colocar nos seus, a circuncisão. E a gente vê, irmãos, nada é mais importante em um homem do que a marca de Deus. A marca de Deus. Quando os homens olharem para a gente, eles devem ver em nós marcas de Deus, no nosso caráter formado, que mostra as marcas de Deus que nós possuímos. Então Deus vem aí e promete abençoar Ismael, mas a promessa era um filho através de Sara. Não era através de Agar. Aí vem então a Sara engravida e tem o filho. Abraão então olhava para Sara e pensava que Sara era um obstáculo para a sua promessa ser cumprida. Ele olhava para a mulher e via na mulher o obstáculo do cumprimento da promessa. Na verdade, ele precisava olhar para Sara e vê-la como um meio da realização da promessa. Mas a sua maneira de olhar era diferente. Então, até que Deus vem e realiza, né, a obra que era para ser realizada e Sara se engravida. Um questionamento desse que o pessoal pergunta, como é que Sara soube que estava grávida? Se já havia cessado o ciclo menstrual. Aí uma pergunta que o pessoal faz, como ela soube? Mas as ações de Deus às vezes são realizadas dentro das impossibilidades humanas. E Sara engravida e tem o seu filho. Aí, antes do nascimento de Isaac, Sara então, com 89 anos, segundo alguns autores, ou 90, eles colocam entre isso, 89, 90, vem o aspecto de Abimeleque. Abraão não aprendeu a lição com o faraó. Vai mais uma vez mentir a Abimeleque. Agora a gente fica pensando, uma senhora de 89, 90 anos, ainda estimular, despertar uma pessoa, olhar para ele e ver tanta beleza assim, era algo fantástico. É claro que o período era outro, né? Mas era este aspecto. Então, com 90 anos, 89, 90 anos, mas ainda menciona a palavra de Deus, a Bíblia que Abimeleque olhou para ela e viu que era realmente uma mulher muito bela. Então a gente vê, são os aspectos interessantes. Abraão, então, mais uma vez, tem que lidar com a posição em que coloca Sara em dificuldades. Mente Abimeleque, mais uma vez, falha no caráter. Mais uma vez, negligencia e coloca Sara em dificuldade. Coloca a honra da esposa em dificuldade. E mais uma vez, é repreendido por um incrédulo. Se Abraão tivesse aprendido com o faraó, ele disse, olha,
vou confiar em Deus, que Deus é responsável por tudo isso, e vou manter a minha confiança. Mas ele não. Mais uma vez, resolver as dificuldades por si mesmo. Não mantenha a fidelidade a Deus. Aí, repreendido por um incrédulo mais uma vez. Nasce Isaac e aos 3 anos é desmamado. Ismael e Agar são mandados embora. Aí a gente vê, muitas vezes, então é preciso voltar. Então é esse início aí, vem essa caminhada. Aí vai embora Agar e Ismael. Agar é despedida e de trás de um poço, Agar entra. Deus traz um poço a Agar para manter realmente a vida dela e do seu filho. E às vezes a gente vê que muitas vezes Deus traz um poço à mulher, mas muitas vezes Deus leva a mulher ao poço. A maneira de Deus agir não cabe a gente discutir. Então a prova, a gente vê, neste ato do nascimento vem a circuncisão, onde Deus faz aliança com Abraão. E às vezes até um aspecto interessante que o pessoal pergunta assim, às vezes a pessoa perguntou assim, você é aliancista? Pô, não existe um reformado que não seja aliancista. Às vezes a gente pensa sempre que a diferença entre nós e presbiteriano é o batismo, né? A diferença maior é aqui, é a aliança. A maneira como a interpretação da aliança é que é o problema do batismo, a aspersão para eles. Então é esse sentido aqui que traz a dificuldade da interpretação. Às vezes nós, da Comissão dos Presbíteros, nem valorizamos muito para a aliança, mas é uma teologia bíblica. E Abraão faz essa aliança, recebe então o pacto da aliança, onde Deus promete abençoá-lo, ele seria uma bênção para todas as nações. E nós usufruímos, somos parte dessa bênção que Deus concedeu a Abraão. Somos uma descendência espiritual de Abraão. Então a prova veio o sacrifício de Isaac, a morte de Sara aparece mais tarde, os demais filhos de Abraão, onde Abraão demonstra uma extraordinária providência. Abraão teve outras mulheres depois da morte de Sara, mas ele separou os seus filhos de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Os outros filhos não vão criar problema com Isaac. Nessa área, Abraão foi sábio. Separou os filhos todos eles. Veio então mais tarde a morte de Abraão. Então, irmãos, a gente vê o seguinte, olha. Abraão, então, apesar dos seus fracassos, das suas falhas como ser humano, mas foi um homem extraordinário, patriarca extraordinário. Tiago 2, 27, ele é chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. A gente vê aqui, que Deus maravilhoso que nós temos. Quando nós nos colocamos nas mãos dele, ele não olha, às vezes, para as nossas falhas quando nós suplicamos a sua misericórdia. Abraão, chamado amigo de Deus. Quando você vê Isaías 41:8, é Deus quem chama Abraão de amigo. Não é Abraão, não é o outro escritor, é Deus próprio falando, Abraão é meu amigo. Que aspecto extraordinário desse homem, amigo de Deus. Quando a gente olha, então é bom a gente não olhar, somos falhos, somos, mas temos um Deus extraordinário que não olha para as nossas falhas, está pronto a nos perdoar e nos restaurar quando chegamos a Ele. E não olha para as nossas transgressões, não lança em fogo o nosso passado. Abraão é chamado por Paulo a homem de fé em Deus, né? Que a sua fé e confiança em Deus. Então ele é chamado como um homem que obedeceu em situações difíceis. É chamado então por Paulo em Romanos como pai da fé. Apesar das circunstâncias, pai da fé. Imagine, irmãos, quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac. Abraão juntou tudo e Sara não vai saber de nada. Não falou nada com ela, foi embora. Se falasse, eu acho, imagina o problema que ia ser, né? Mas ele saiu e chegou lá e disse, olha, fiquem aqui, eu e o moço vamos adorar e voltamos. Abraão agiu corretamente. A promessa é de Deus. Deus me prometeu. O problema é dele.
Se eu matar Adão, Isaac, ele vai ressuscitá-lo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o problema é com Deus. Eu vou obedecer. Essa deve ser a nossa disposição também. Quando Deus nos falar, obedeçamos. Nós não sabemos aquilo que Deus tem para a gente. Aí ele obedece e por isso é chamado então Pai da fé. Eu queria colocar 3 aplicações rapidamente. Gente, tive que correr um pouco, o tempo está correndo. Aí vamos lá. Então, primeiro, não tenha medo de obedecer a Deus, mesmo que as circunstâncias sejam escuras. Se Deus te falar, obedeça. Mesmo que você não está vendo nada, não está vendo nenhuma perspectiva, obedeça. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. A nossa função é obedecer. Segunda coisa, jamais tome decisões sem buscar a direção de Deus antes. Abraão quebrou a cara 2 vezes, outras vezes também, por não buscar a direção de Deus. O que Deus fez? O irmão mencionou um monte de coisas. Jacó também, outro servo de Deus. Então, qualquer decisão que vamos tomar, busquemos a direção de Deus. Isso é um aspecto básico da nossa fé. O que Deus quer para mim? O que eu tenho que fazer? Buscar a direção de Deus. Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer. E vamos fazer isso. Terceiro, a bênção de Deus, ela nos dá segurança, mas gera responsabilidade. Somos chamados para abençoar as demais pessoas, para ser bênção para as demais pessoas. Somos responsáveis também. Então, o fato de sermos chamados, sermos servos de Deus, não é simplesmente para nos orgulharmos, para batermos no peito e dizermos que temos a bênção. A bênção é para ser repartida com aqueles que ainda não têm. E isso traz responsabilidade de vivermos a vida cristã como Deus quer de nós. Irmãos, que Deus nos abençoe e possa aplicar em nossa vida aquilo que Ele bem achar, que seja útil para o nosso crescimento para a glória de Deus.